Olá, minha gente querida, o programa Eu e Você está de volta. E, como acontece há tantos anos, estão presentes no nosso programa o deputado e psiquiatra Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. E os assuntos de hoje, eu acho que são importantes e vão despertar o interesse de todos vocês. Daremos continuidade a uma entrevista da semana passada com o Dr. Arno von Richthofen, que falará sobre problemas vasculares. E ainda falaremos também sobre o Dia da Vitória, a ser lembrado na próxima quarta-feira, 8 de maio. Pois é, amigos telespectadores, e já vamos falar de uma das últimas do prefeito Eduardo Paes, que é realmente surpreendente. Como disse o Gerson na semana passada, o prefeito vai e vem, porque toma decisões sem pensar duas vezes. Vai no primeiro impulso e depois tem que recuar. Mas vejam, além de criticar a OSB, dizendo que não é um maravilhoso modelo de gestão, ainda sugeriu que ela se fundisse com a Orquestra Sinfônica da Petrobras, que é sem dúvida também de altíssimo nível, tem como maestro o extraordinário Isaac Karabichersky. Mas, minha gente, o lugar da Orquestra Sinfônica Brasileira, nenhuma outra pode substituir. Faltou respeito ao prefeito ao dizer que o Rio de Janeiro só precisa de uma orquestra e que a prefeitura não vai bancar vaidades. Gerson e Pedro, vocês que estão aí nos assistindo, prestem muita atenção. O prefeito Eduardo Paes diz que dinheiro público tem que ser investido em coisas que dão projeção à cidade. Concordo e até acrescento que este dinheiro tem que ser usado, acima de tudo, com responsabilidade e muita transparência. E é por isto que eu respondo dando alguns exemplos concretos ao prefeito. Ele usou 10 milhões de reais em 2012 apenas com eventos ligados à moda, que deveriam e que facilmente poderiam ser bancados pela iniciativa privada. Também gastou quase 4 milhões com eventos religiosos, quando o Estado, pela Constituição brasileira, é laico. 2 milhões e 600 mil foram investidos numa festa de aniversário de Copacabana, que eu amo de paixão, mas que também deveria ser investimento bancado pela iniciativa privada. Sem contar que o senhor Eduardo Paes gastou mais de 17 milhões com shows. E tudo isto em 2012. E aí, prefeito? Passo a palavra aos meus companheiros de programa para ouvir a sua opinião, começando pelo Gerson. Tereza, esse esbanjamento de dinheiro público, pelo que me parece, é apenas uma gota d'água no imenso oceano. A começar por um simples dado, muito simples. A Secretaria de Turismo, através da Rio Tour, em 2008, último ano de gestão de César Maia, gastou 65 milhões de reais. Em 2012, no atual governo, esse número foi a 171 milhões, ou seja, quase 3 vezes mais que César Maia gastou em 2008. E mais, em 2008, o Réveillon custou ao município aproximadamente 5 milhões e 400 mil reais, ao passo que em 2011, gestão de Eduardo Paes custou nada mais, nada menos que 20 milhões. Agora, Tereza, Pedro, o que mais me surpreende foi essa história de gastar dinheiro público com moda. O prefeito começou no seu primeiro ano de mandato gastando 3 milhões e 500 mil.
No segundo, 3 milhões. Mas no terceiro, já passou para 8 milhões e meio. E em 2012, como você já colocou, foram 10 milhões com moda. Uma vergonha. E ainda criticar a Orquestra Sinfônica Brasileira, dizendo que não é um modelo maravilhoso de gestão, com a farra que o senhor faz, senhor prefeito, com dinheiro público, a sua gestão é por acaso exemplo? E a vaidade da Orquestra Sinfônica Brasileira, onde está? Onde? Olhe para o seu nariz. Comece cortando os 10 milhões investidos em 2012 com moda e dê tranquilidade a um dos bens maiores que tem o Estado, que é a Orquestra Sinfônica Brasileira. Cuide, prefeito, da cultura, da nossa cultura, que o senhor esqueceu. De fato incompreensível, Tereza, incompreensível, Gerson. O corte do subsídio destinado à Orquestra Sinfônica Brasileira, ela pode ser convidada a participar de não sei quantos eventos de cultura, de arte, que o prefeito poderia dispor. E ainda por cima, dizer que ela é má administrada? Peraí, prefeito, vamos com calma. Bom, minha gente, mas agora, como foi anunciado, vamos à segunda parte da entrevista com o Dr. Arno von Richthofen, que vai nos falar sobre problemas vasculares. Bom, minha gente, nós vamos continuar explorando os conhecimentos do nosso mestre e eu gostaria de saber, doutor Arno, o que são fatores de risco e no que eles implicam na isquemia. Os fatores de risco levam a alterações da estrutura vascular, né? Por exemplo, o fumo faz com que a parede arterial se degenere, que é uma superfície lisa. O fumo leva a uma destruição disso, com deposição de gordura, sobretudo colesterol e outros derivados, dentro das camadas do vaso, que levam o vaso a ficar obstruído e, eventualmente, também se romper e lançar isso na circulação. Assim, a hipertensão também. A hipertensão leva a um espessamento da parede dos vasos. O diabetes, ele faz com que as trocas nos capilares sanguíneos sejam diminuídas. Existe como se fosse um endurecimento da membrana basal. Então, a troca dos nutrientes através dos vasos não ocorre no diabetes. Diminui, o que faz com que aqueles tecidos sejam mal nutridos. Então, os mecanismos são vários. Isso é uma coisa também que se entendeu nos últimos anos com muita propriedade, permitindo que se pudesse atacar em diferentes frentes de uma forma muito objetiva. Doutor Arno, como podem ser tratados os pacientes que apresentam risco de isquemia cerebral? Conforme eu já falei, existem várias formas de mudança de hábitos de vida, medicamentos, vida ativa e tudo isso que são importantes que todos os pacientes façam. Aliás, as pessoas em geral devem fazer, né? Nos pacientes que têm situações específicas, por exemplo, que tem uma isquemia cerebral transitória, que na investigação se detectou uma obstrução importante na artéria carótida, que é uma das causas mais frequentes que necessita de um tratamento que visa essa lesão. Em situações muito específicas, esses pacientes podem ser tratados, hoje em dia, através de cirurgia ou também pelo método endovascular, que se faz o implante de stents. Então, doutor Arno, todos os pacientes que apresentam obstruções nas carótidas ou nas vertebrais, todos têm que ser operados? Ou devem ser operados? Para mim, como cirurgião vascular, seria ótimo se fosse assim, mas na verdade não é. Na verdade, são seletos os grupos de pacientes, né? E, eventualmente, nós temos indivíduos ainda assintomáticos, que têm a lesão, mas que nunca tiveram problemas, que têm indicação de serem tratados, indivíduos que descobrem que tem uma obstrução grave da carótida, 80% ou mais, e que ainda não tiveram nenhum sintoma. Esses pacientes, se eles tiverem uma boa expectativa de vida, não tiverem um grande número de fatores de risco, são candidatos ao tratamento, mesmo sem terem tido nada até então.
assim como pacientes que já tiveram manifestações menores ou eventualmente até algum acidente definitivo, mas que não destruiu, digamos, uma área importante do cérebro, por exemplo, pacientes que ficam sem falar ou sem andar, e nesse a gente tem muito pouco a oferecer, porque o que sobrou no cérebro é muito pouco. Então, esses pacientes têm indicação de receberem um tratamento cirúrgico ou endovascular. Como fazer isso? A cirurgia da carótida tem aproximadamente 60 e poucos anos que foi realizada pela primeira vez. De uma forma interessante, a primeira carótida foi operada na Argentina, em 1951, com sucesso. Já havia sido tentado antes. E a técnica que a gente utiliza hoje foi muito bem estabelecida em 1953 já. Depois disso, houve várias evoluções. É uma técnica muito segura, em mãos competentes, tem um risco de vida muito baixo e com um resultado a longo prazo excepcional. No final dos anos 70, surgiu também o tratamento endovascular. O tratamento endovascular permite que se trate as carótidas sem precisar abrir o pescoço. A vantagem dessa técnica seria pouca agressividade. A desvantagem primária que eu vejo é que a doença, ela na verdade não é removida, como na cirurgia a gente retira a placa de ateroma. E na angioplastia a placa continua lá. Ela é esmagada e como é que ela consegue não voltar ao tamanho original? Se implanta uma estrutura como essa, na verdade o estente carotídeo é um pouco menor do que esse é um de ilíaca, e essa estrutura metálica, ela permite que a placa não volte de novo à sua conformação inicial. Existem vários problemas relacionados com ambas as técnicas, né? O maior problema com o stent é que a placa ela pode se fragmentar e ela pode atravessar essas malhas da estrutura do stent e embolizar em direção ao cérebro. Para evitar isso, somos obrigados a usar vários dispositivos de proteção antiembólica, filtros, sistemas de reversão e interrupção de fluxo. Então, ambas as técnicas têm resultado muito bom atualmente. Existem casos específicos em que uma é melhor do que a outra. É importante que o especialista tenha a capacidade de tomar essa decisão em benefício do seu paciente para escolher qual é a melhor para cada caso. Olha, com muita satisfação nós ouvimos o Dr. Arno e os avanços da medicina nesta área. Mas ainda existem, Dr. Arno, muitos pacientes que têm medo de serem operados das artérias. Quais são os riscos? Tem riscos, claro. Com certeza tem riscos, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas, quando tem que fazer uma cirurgia arterial, tem medo. Mas o risco vem diminuindo significativamente. E hoje em dia, por exemplo, é possível, em vários centros especializados, se conseguir resultados em cirurgia de carótida com taxas de mortalidade inferiores a 1%. E no stent também. No stent é muito difícil de uma pessoa falecer. É possível, mas é difícil. O risco aqui, como eu já mostrei, mais frequente é de você ter uma isquemia cerebral. Porque o controle que se tem numa operação aberta, na hora que eu vou operar o paciente na cirurgia aberta, a primeira coisa que eu faço, depois de anticoagulá-lo, é colocar uma pinça traumática para fechar o fluxo em direção ao cérebro, enquanto eu decido que técnica que eu vou usar para proteger. Aí não passa mais nada em direção ao cérebro. Em compensação, no stent, não. Nós temos que trabalhar através da lesão, às vezes, para conseguir evitar que isso ocorra. Então, isso traz uma série de problemas que hoje em dia também se consegue resolver com muita qualidade. Obviamente, desde que o paciente tenha acesso a um grupo que esteja dentro dos padrões estabelecidos pelas sociedades médicas que dão esse nível de segurança. Bom, nós tivemos aqui hoje uma aula fantástica. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores adoraram. Mas vamos sair da medicina e falar que não deixa de ser medicina também. O Dr. Arno recentemente foi eleito membro da Academia Nacional de Medicina. Com muita justiça, Dr. Arno. Obrigado. De qualquer maneira, eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são as atividades na Academia Nacional de Medicina e o que ela representa. Obrigado, Tereza, por essa pergunta. A Academia Nacional de Medicina é uma instituição que em breve completará 200 anos, é uma das mais antigas academias de medicina do mundo. Na verdade, provavelmente só
precedida pela Academia Francesa. Foi fundada em 1829 por um grupo de médicos e foi chancelada depois de muita luta por Dom Pedro I, que não gostava muito de que as pessoas se aglomerassem e que poderiam conspirar contra ele, na verdade. E a academia tem 100 membros, os membros são vitalícios, de forma que só é possível entrar na academia com o falecimento de um dos membros, ou se algum que já é há 25 anos acadêmico aceite, por livre e espontânea vontade, passar para emérito, então abre uma vaga. A finalidade básica da academia, que congrega médicos das mais variadas atividades, tem clínicos, cirurgiões, cientistas, né, tudo em sessões separadas, é de prestar uma assessoria ao governo em questões importantes de saúde, seja saúde pública, seja na prevenção das doenças cardiovasculares, como nós estamos fazendo aqui. Sem dúvida, nós estamos aqui já prestando também um serviço à população, que é o objetivo primordial da Academia Nacional de Medicina. Para mim, é uma grande honra, é um sonho almejado há algum tempo, pertencer à academia, e eu fiquei muito feliz de ser eleito pelos pares. É uma campanha trabalhosa, difícil, que começou, eu diria, há 40 anos atrás, quando eu me formei. Parabéns por mais este título, que vem coroar a sua brilhante carreira como médico, claro. E muitas vezes, quando nós queremos definir uma pessoa como tendo um grande currículo, nós dizemos: este indivíduo, este cidadão é uma enciclopédia, mas o Dr. Arno é mais do que isto. Imaginem, este livro, olha a grossura, ele é um resumo do currículo do Dr. Arno. Parabéns também por isso, Dr. Arno. Foi um prazer muito grande tê-lo em nosso programa, que vai contribuir em muito com a cidade do Rio de Janeiro, principalmente com aqueles que têm doenças vasculares. Muito obrigada. Muito obrigado, Tereza. Que bela entrevista, e eu quero dizer a você, amigo telespectador, que na semana passada foram inúmeras as mensagens, os telefonemas que nós recebemos, nos parabenizando pelo belo ensinamento, pela aula do Dr. Arno. E se você quiser participar do nosso programa, acesse o site www.terezaberger.com.br ou mesmo acessando o e-mail do programa. Mas agora nós vamos passar para um assunto que eu considero muito importante, não é mesmo, Gerson? No próximo dia 8, quarta-feira, as Forças Armadas e todos nós estaremos comemorando o Dia da Vitória contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. A data consta no calendário oficial da cidade e foi instituída através da Lei 3.589, de autoria do então vereador Gerson Berger e hoje deputado estadual. A luta de tantos benfeitores da humanidade que deram suas vidas lutando pela democracia, combatendo o nazifascismo, tem que ser sempre lembrada. A começar pelos nossos pracinhas, que repousam no monumento erguido em sua homenagem no aterro do Flamengo. Mas, telespectador amigo, causa-nos tristeza dizer que este câncer, o maldito nazismo, continua vivo. Vejam o que aconteceu esta semana em Niterói. 7 jovens neonazistas, 6 homens e uma mulher, que se identificaram como skinheads, foram presos na Praça Araribóia, próximo à Estação das Barcas, após agredirem covardemente um jovem, Cirlei Santos, a quem chamaram preconceituosamente de nordestino de M. Vocês me entenderam muito bem. Após espancá-lo, fizeram a saudação nazista usando o nome de Hitler. Cirlei foi salvo por guardas municipais, chamados por pessoas que viram quando o grupo, com facas e um taco de beisebol, partia na direção do rapaz.
a delegada da 77ª Delegacia Ellen Seidenberg, para onde foram levados os criminosos, informou que eles tinham tatuagens de suásticas, vestiam camisas com referências neonazistas e muitos tinham a cabeça raspada. Vão responder pelos crimes de intolerância racial, de etnia, religião, divulgação do nazismo, além de lesão corporal, formação de quadrilha e corrupção de menores. Crimes inafiançáveis. Estes criminosos devem ter seus nomes divulgados e eu vou fazê-lo sim. Caio de Souza Prado, Tiago Borges, Felipe Ferreira, Carlos Luiz Bastos, Daniel Oliveira de Moraes e Jéssica Charles, além de um menor de 15 anos. Vamos acompanhar de perto o caso e exigir punição exemplar para estes criminosos, não é mesmo, Gerson? Muito bem, Tereza. A divulgação do nome desses criminosos é importante para que sua prisão e punição sirvam de exemplo, principalmente àqueles jovens que possam estar sendo aliciados para essa ideologia assassina. O combate ao neonazismo tem que ser visto com muita responsabilidade e rigor. Não queremos outra vez holocausto, nunca mais. Também por isto é sempre muito importante lembrar o dia da vitória contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, que nossas forças armadas, com seus desfiles, sempre recordam no dia 8 de maio. Falo isso com muito orgulho e com muita emoção. Lembro-me do dia em que os restos mortais de nossos pracinhas chegaram de Pistoia, na Itália, e no dia 22 de dezembro de 1960 acompanhei ao lado do inesquecível Marechal Mascarenhas de Moraes, que me convidou para marchar com ele. O cortejo que saiu do Palácio Tiradentes e se dirigiu ao Aterro da Glória, levando 462 pequenas caixas de zinco contendo os restos mortais dos nossos pracinhas, além de uma urna com os restos mortais do soldado desconhecido, que foi entregue pelo Marechal Mascarenhas de Moraes ao então presidente da República, Juscelino Kubitschek, que aguardava o cortejo no monumento erguido aos nossos heróis no Aterro da Glória. É a obrigação de todos nós lembrar os nossos heróis. E uma forma de homenageá-los é combater sempre o nazifascismo como eles fizeram, dando a própria vida. Perfeita colocação, Gerson, é exatamente isso. O Brasil participou heroicamente, através da Força Expedicionária, da luta contra o nazifascismo e ocupou campos importantes do combate na Itália. Batalhas que ficaram para sempre na história do Brasil e da história universal. Montese, Cassino, Monte Castelo. Foi uma participação heróica. Aproveitando a frase de Churchill em relação à RAF, na Inglaterra, Real Força Aérea, pode-se dizer que nunca tantos da população brasileira deveram tanto a tão poucos. Porque se o país hoje respira e vive na democracia, é porque pessoas deram a vida por ela nos campos de combate da Itália. Por isso, qualquer brasileiro que fizer apologia ou querer imitar os métodos hediondos do nazismo está numa contradição absoluta. É um absurdo total. Muito bem, Pedro, mas eu devo confessar a vocês dois e aos amigos telespectadores que eu estou emocionada em ver
o nosso Gerson Berger, que naquela época era deputado estadual pelo antigo estado da Guanabara, desfilar ali naquele cortejo homenageando os nossos heróis. Gerson, você tem história e não é à toa, e talvez por todo esse trabalho que você vem desenvolvendo no transcorrer da sua vida, que agora, recentemente, no último dia 2 de maio, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a sua eleição como presidente da Frente Parlamentar Brasil-Israel do Estado do Rio de Janeiro. Eleição esta que foi por unanimidade. Os meus parabéns, não somente por esta eleição, mas acima de tudo pela sua história. Obrigada, Pedro, a você também pela participação no nosso programa, a você, telespectador amigo, uma boa noite, um sono reparador, uma excelente semana. Estaremos juntos no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!